local e estrangeira. Antes vamos fazer uma breve oração. Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a bênção de despertarmos, Sim, Deus. de estarmos reunidos, Senhor Deus, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Sim, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados e te pedir, Senhor Deus, que mais uma vez o Senhor nos dirija, nos dê, Senhor Deus, a sabedoria que nós precisamos para poder compreender a Tua vontade. Sim, Deus. Fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui no nosso estudo de hoje, nós temos um assunto importante, que fala de alguns aspectos da nossa vida espiritual. E logo no início aqui, desse título, fala de uma questão muito importante para que nós possamos compreender realmente, vamos dizer assim, a nossa missão, Porque a nossa missão, ela envolve não somente o nosso tempo, o nosso evangelismo, envolve muito mais que isso. E começa dizendo assim: a obra missionária em nosso país progredirá muito, em todos os sentidos. Quando isso acontece, irmãos, ela explica aqui como é que isso acontece, Quando for manifestado em favor da prosperidade das missões estrangeiras um espírito de maior liberalidade, abnegação e desprendimento, pois a prosperidade da obra em nosso país depende grandemente, abaixo de Deus, da influência resultante da obra evangelística nos países distantes. Interessante que ela atribui o crescimento da obra, a prosperidade da obra no seu país natal, que é no caso os Estados Unidos da América, há um fator que deve ser desenvolvido na vida de todo cristão. E ela falou aqui 3 coisas que faz com que isso seja desenvolvido, Que é a liberalidade, a abnegação e o desprendimento. Essas 3 características, elas envolvem cada um de nós. Por quê? Porque se nós não formos pessoas que sejam abnegadas, desprendidas, que não sejam liberais na questão financeira, na questão de envolvimento, não tem como a obra crescer em outros países. E quando a gente não é assim, a obra também não cresce ao nosso redor. Porque aquilo que nós não fazemos para o desenvolvimento da obra no todo, ele também não acontece no desenvolvimento da obra local. Porque Deus, ele espera que nós, como uma família única, é por isso que é importante a importância de sermos fiéis a Deus com os pactos, porque isso nos leva a ter uma igreja forte, não somente na igreja local que nós participamos, mas também uma igreja forte mundialmente falando. Porque é um reino só que nós estamos buscando, é uma obra só que nós estamos participando. O proprietário da obra é um único Deus. Diz aqui que abaixo disso, a influência resultante da obra evangelística nos países distantes. Olha só, para que a minha igreja cresça, eu preciso desenvolver o que ela falou aqui antes. Para que a minha igreja possa ser uma igreja forte, eu preciso ser um membro forte. Aqui, esse título de hoje eu achei muito interessante, Foi a primeira vez que eu li aqui nesses subtítulos, Que ficou para mim explanar, quando tem um testemunho, E ela fala aqui de um cidadão, Mas antes, olha só o que foi que Deus falou através de Ellen White, diz assim, é agindo ativamente para suprir
as necessidades da causa de Deus que colocamos o coração em contato com a fonte de todo o poder. Olha só, irmãos, que texto maravilhoso esse. Que é agindo ativamente para sanar as necessidades da causa. Não é da igreja, é da causa. Não é da minha igreja, é do todo. Que eu estou ligando o meu coração ao coração de Deus, que é a fonte de todo o poder. Nós estamos precisando realizar isso, irmãos. Nós estamos precisando colocar diante de Deus o nosso coração. Isso é abnegação, isso é liberalidade, isso é desprendimento. É colocar diante de Deus tudo aquilo que tenho e que sou. E aqui mostrou, né, como a gente estava falando anteriormente, o testemunho de um cidadão norte-americano que disse que trabalharia 24 horas, ou trabalhava 24 horas para Deus, porque ele tinha um sonho, quando ele era jovem, de ser um missionário. Mas infelizmente ele perdeu seu pai e ele teve que assumir os negócios da família para poder sustentar toda a sua família. Então, como ele não pôde partir, né, da sua cidade, do local em que ele morava, para pregar o evangelho em outros locais, ele disse que durante o dia, em todos os negócios da família, ele honrava o nome de Deus, ou seja, ele era um evangelista aonde ele estava. Mas ele disse que durante a noite, ele pagava financeiramente, né, ele doava para a igreja o valor de um missionário na China durante toda a noite. Então, ele tinha no seu coração o desejo de pregar o evangelho 24 horas. Ele fazia isso durante o dia com ele mesmo, e durante a noite, no lugar onde ele não podia estar, ele pagava financeiramente, ele financiava, ele investia no reino de Deus na China, com um homem que pregava o evangelho o restante das horas que ele não podia pregar. Mas aqui nos mostra interessante que ele diz assim, no finalzinho diz assim, do seu testemunho: assim, mesmo enquanto durmo, por meio de meu representante, prossigo trabalhando para Cristo. Ele tinha a consciência de que aquela pessoa não era um empregado, era um representante. Sabe, no outro lado do mundo também tem muitas pessoas que representam a nossa obra, porque a obra de Deus, ela também é nossa. Deus, ele nos deu esse privilégio de fazer parte da sua obra. Aquele homem, ele tinha consciência de que no outro lado do mundo tinha um representante que, enquanto ele dormia, estava trabalhando para Cristo. Estava representando a bandeira que ele também segurava. E aqui faz uma pergunta para nós, né? Que no próprio livro diz assim: será que não existem adventistas do sétimo dia que poderiam fazer isso também? Ou seja, de ser fiel a Deus onde mora e também ser fiel a Deus através dos seus recursos, e não apenas dos recursos, mas também de suas orações, para que no outro lado do mundo a obra possa continuar avançando. Aí aqui diz o seguinte: como é que isso pode acontecer? Diz assim: em vez de mantermos os ministros junto às igrejas que já conhecem a verdade, digam os membros das igrejas a esses obreiros: trabalhem pelas pessoas que estão perecendo nas trevas. Nós cuidaremos das atividades da igreja. Bom dia, papai. Então, irmãos, olha só. Deus, ele está nos ensinando aqui a fazer a obra crescer agora, aqui bem pertinho de nós. Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos dizer aos ministros, né, que eles
não se preocupem com a igreja. Ou seja, a igreja, ela precisa de homens e mulheres maduros na fé, que façam a igreja continuar em andamento sem a presença de um ministro, e que esse ministro se ocupe em ganhar almas para o reino de Deus, com as almas que estão perdidas ao nosso redor. Diz assim, olha, nós cuidaremos das atividades da igreja, dirigiremos os cultos e ao permanecermos em Cristo manteremos a vida espiritual. Trabalharemos pelas pessoas que estão à nossa volta e enviaremos nossas orações e ofertas para sustentar obreiros em campos necessitados e pobres. Então aqui nos mostra, meus irmãos, o seguinte, que nós precisamos amadurecer espiritualmente. Amadurecer o suficiente para dizermos, né, para podermos dizer aos ministros que nos são enviados: olha, nós vamos cuidar da igreja. Nós vamos levar essa igreja a um patamar elevado espiritualmente. Mas nós precisamos que o Senhor se envolva, que o Senhor se envolva no campo missionário. Que o Senhor vá e pregue as pessoas que estão aí perecendo nas trevas. Porque nós vamos fazer o mesmo e vamos levar a igreja a fazer o mesmo. Veja que grande responsabilidade tem um ancião de igreja. Veja que grande responsabilidade tem uma pessoa que faz parte do ministério pessoal, um coordenador de pequeno grupo. Veja que grande responsabilidade temos nós, irmãos, de levarmos a igreja a uma vida espiritual elevada, que possa estar no campo missionário. Veja que grande responsabilidade temos nós, como os líderes locais, de dizer aos pastores: vamos ao campo missionário. Não se preocupe, a nossa igreja, ela continuará firme, ela vai ser uma bênção aqui onde nós estamos. Pregue aqui na cidade vizinha, onde não tem presença adventista. Faça evangelismo. Nós vamos aqui fazer uma escola de líderes e nós vamos fazer anciões novos. Nós vamos fazer novos líderes para que, quando o Senhor precisar, nós tenhamos aqui líderes para compor a igreja que vai nascer nova. Isso deveria ser o nosso papel, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter pessoas que estão maduras espiritualmente. E para isso, Deus ele deixou um nome. Deus ele deu um nome a esse tipo de pessoas. Discípulos. Pessoas que são discípulos, elas geram discípulos, como disse aqui a nossa irmã aqui. Então nós precisamos hoje estar maduros espirituais ao ponto de levarmos aos nossos irmãos ao campo e de dizermos: estamos prontos, Senhor, para a obra que o Senhor nos ordenou. Mas não se preocupe, nós vamos orar e enviar nossas ofertas para que o evangelho cresça, onde for que o Senhor queira. Então, meus irmãos, esse pequeno testemunho aqui desse homem aqui, ele é impressionante. Esse pequeno resumo que nós estamos fazendo hoje aqui, desse subtítulo, ele é impressionante porque mostra como Deus quer trabalhar conosco. Deus ele quer que você esteja presente na obra missionária. E nós podemos estar presentes, não somente aqui, mas também em todo mundo. Porque se nós percebermos isso, que Deus ele quer que nós estejamos olhando lá para fora, mas sendo presentes aqui, nós vamos ter uma igreja forte. Que Deus abençoe cada congregação que está aqui representada, com seus líderes, com irmãos que não têm cargo nenhum de liderança. Porque o maior líder, irmãos, é aquele que influencia, aquele que está no campo, que está mostrando para as pessoas que ele pode fazer, mesmo não tendo nenhum cargo. Porque Deus, ele fez cada um de nós. Diz o texto lá de Pedro, né? Deus, ele fez cada um de nós sacerdotes do rei. Cada um de nós somos sacerdotes do rei. Então, o maior cargo que você pode ter, para que você possa ter uma influência na igreja, é você ser um cristão genuíno. Para que você seja um discípulo de Jesus. Que Deus abençoe você, as suas congregações. Que Deus abençoe a obra
onde você esteja. Mas lembre-se, Deus ele precisa de você em outros lugares, mesmo que você não esteja lá. Mas você pode orar, você pode enviar suas ofertas, você pode estar influenciando pessoas no outro lado do estado, no outro lado do país, no outro lado do mundo, a fazer parte da obra missionária de Deus. Que Deus abençoe você, sua igreja e o seu ministério. Quero orar com você agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção, pelo seu cuidado sempre eterno. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo sem merecermos. Obrigado por nos ensinarmos de forma tão clara, Senhor Deus, através do Espírito de profecia, a sermos cristãos maduros, a sermos cristãos que não olham apenas para o seu próprio umbigo, para a sua própria congregação, mas que olham, Senhor Deus, para a tua obra, como se fosse tua, como se fosse de cada um de nós. Nós oramos, Senhor Deus, agradecendo porque o teu Santo Espírito está se movendo, está tocando os corações, está levando pessoas ao campo missionário, está convencendo, Senhor Deus, pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai. Fica com cada um de nós, nos dá um sábado abençoado em tua presença. Que cada culto, Senhor Deus, realizado em cada igreja aqui representada e também nas que não puderam representar nessa manhã com seus membros aqui nessa reunião. Recebam, Senhor Deus, a tua bênção. Teu Santo Espírito dirija cada um de nós a esses lugares, para que juntos possamos cultuar o seu nome. Ficarmos felizes porque estamos na casa do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, nós te oramos. Amém.